E a Lei Rouanet, hein? Mamata pura. Olá, eu sou Daniele Canedo e atendendo a pedidos no terceiro episódio da série Bem Básico, seguiríamos falando de fomento cultural. Nesse vídeo eu vou tentar explicar de um jeito bem básico o principal mecanismo de fomento indireto à cultura, que é o incentivo fiscal, também chamado de isenção, renúncia, benefício, mecenato fiscal. Mas antes de falarmos do setor cultural, bora entender o que é incentivo fiscal? Veja, estamos falando de um benefício que é concedido pelo governo para estimular atividades econômicas ou sociais que são consideradas, digamos, relevantes para o desenvolvimento do país. Então, o governo abre mão de receber determinados impostos. Isso pode ser total ou em parte, por um período de tempo ou permanentemente, de pessoas físicas ou jurídicas. E por que o governo faz isso? Para que estes recursos, que seriam destinados aos impostos, sejam investidos em setores e em regiões brasileiras, onde vão gerar benefícios diretos para a população que mais precisa. Por exemplo, gerar emprego no interior, numa cidade do interior, através da implantação de uma fábrica de calçados. Ok? Então, anota aí, o setor cultural não foi o primeiro e nem é o único a utilizar o incentivo fiscal. Quer um exemplo? Desde 1957, as empresas que se instalam na Zona Franca de Manaus contam com incentivos fiscais, como a isenção de impostos de importação e exportação. Precisa de outro exemplo? A indústria automobilística no Brasil sempre contou, com incentivo fiscal, como, por exemplo, o Regime Automotivo do Brasil, que foi uma política que viabilizou a implantação de fábricas de automóveis em várias cidades do interior do país, do Brasil. Isso acontece também com as indústrias químicas, tecnologia, saúde, entre outras. Então, Dani, o incentivo fiscal é bom para o Brasil? Olha, diversos estudos demonstram que sim, mas ressaltam a importância da transparência, da fiscalização, para não gerar distorções no acesso aos recursos públicos. E na cultura, a primeira lei de incentivo fiscal para estimular a produção cultural no Brasil, ela foi criada pelo presidente José Sarney em 86. A Lei Sarney, ela previa que o contribuinte do imposto de renda poderia descontar do imposto a pagar o que ele investisse em iniciativas culturais. Em 1991, a Lei Sarney ela foi extinta e em substituição foi criada a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a 8313, a Lei Rouanet, que institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. A lei ela tem 3 mecanismos de apoio à cultura, que é o incentivo fiscal, o Fundo Nacional de Cultura e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico. Então, é errado tratar a Lei Rouanet como sinônimo de incentivo fiscal, tá certo? O incentivo é um dos que tem lá dentro. Depois veio a Lei do Audiovisual, em 1992, e na sequência foram criadas várias leis de incentivo à cultura em diversos estados e municípios. Aí na sua cidade tem? Conta pra gente aí nos comentários. Tá, mas como é que funciona o incentivo fiscal previsto na Lei Rouanet? Olha, não dá para detalhar aqui nesse vídeo curtinho, mas sendo breve e destacando, eu diria o seguinte, é importante dizer que as empresas elas podem investir até 4% do imposto e as pessoas físicas até 6%. Ou seja, não é que vai deixar de pagar todo o imposto, são 6% do imposto devido naquele ano. Existem diversos estudos que discutem as distorções que foram geradas porque essa política ela se tornou a principal política nos 8 anos de gestão de Fernando Henrique Cardoso. Com a campanha Cultura é um Bom Negócio, a gestão de FHC deixou na mão da iniciativa privada a decisão sobre o que deveria ser patrocinado através do incentivo fiscal. Então, qual foi a consequência? Como a gente sabe, as empresas elas visam lucro e elas priorizam os projetos que vão dar mais visibilidade para as marcas delas. Então a gente teve uma grande concentração de recursos no eixo sul-sudeste, principalmente financiando grandes espetáculos, grandes espaços culturais, localizados nas áreas nobres das capitais. A maior parte do recurso foi destinado a um número muito reduzido de proponentes, então artistas, grupos famosos. Também tem concentração de recursos em determinadas linguagens artísticas, como a música, por exemplo. Há muito tempo, a classe cultural clama pela revisão da lei para que ela se torne mais democrática, mais diversa, mas não é uma questão de extinguir a lei, pois entende-se que o incentivo fiscal ele tem um papel, ele pode atender a determinadas demandas do setor cultural. Por exemplo, uma temporada de apresentações de uma orquestra sinfônica, mas não é para todo mundo, não resolve tudo. Então sempre se defendeu o fortalecimento de outros mecanismos previstos na lei, por exemplo, do Fundo Nacional de Cultura, para que possa contemplar projetos que não têm o perfil comercial que as empresas patrocinadoras privilegiam.
Na gestão Gil e Juca, no Ministério da Cultura, foi criada uma proposta para a implementação do Procultura, que é o Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura. Esse programa revogaria a Lei Rouanet e criaria aprimoramentos para diminuir a influência da iniciativa privada na lei, para a distribuição dos recursos de forma regional no Brasil, para estabelecer contrapartida obrigatória das empresas. Então tinha uma série ali de mudanças. Mas infelizmente a lei do Procultura não foi aprovada pelos legisladores. Agora, o novo decreto do fomento cultural, assinado por Lula, é uma esperança, porque traz de volta essas propostas de aprimoramento do incentivo fiscal, incluindo aí a ampliação do papel do Ministério da Cultura, a garantia de descentralização e desconcentração dos recursos. Quer saber mais? No link da bio tem uma pasta com dicas de leituras básicas que pode ajudar quem está começando. E eu incluí lá as históricas Lei Sarney, a Lei Rouanet e, claro, um novo decreto.